Passo a ouvir agora Fernando Mollica sobre o mesmo assunto, as suas impressões, hein, Mollica, sobre a recente entrevista de Sérgio Moro aqui ao Novo Dia. Olha, na questão de candidatura, fica meio evidente que o ex-juiz e ex-ministro, ele se coloca ali o tal à disposição, ou seja, ele avalia que essa discussão em torno de um candidato da terceira via pode ficar empacada e nessa discussão, vai ser Eduardo Leite, vai ser Dória, vai ser Simone Tebet, ninguém emplaca e alguém fala, mas e o Moro? Né? Ele está ali, não dá para dizer que ele está jogando parado, né? Como no futebol, porque ele não está parado. Obviamente ele continua conversando, ele está articulando, ele está tentando encontrar uma saída. Ele não desistiu da candidatura à presidência, isso ficou bem evidente que ele não desistiu. Ele sabe que as condições políticas para essa candidatura não são boas, mas poderá haver uma conjuntura, uma determinada conjuntura, que lhe seja favorável, que lhe surja com alternativa. É improvável? É improvável, mas não está descartado. Agora, quando ele fala alguns pontos, quando ele fala aqui por que ele foi ao governo Bolsonaro, conhecendo o passado extremista de Bolsonaro. Ele disse que a pauta dele como ministro da Justiça não era extremista. Não. Na área do Ministério da Justiça fica, por exemplo, a área de segurança pública é uma área que é diretamente ligada ao Ministério da Justiça e o Bolsonaro fez propostas como aquela ampliação do tal excludente de ilicitude, ampliando a possibilidade de policiais matarem, sem serem atacados, ampliando a questão subjetiva em relação a isso, e também a política indigenista, que numa outra entrevista, se não me engano aqui mesmo na CNN, o próprio Moro disse que classificou isso como cota pessoal do presidente, que ele meio que delegou isso, ele abriu mão disso. Isso, essa pauta extremista do Bolsonaro, estava no Ministério da Justiça. Achei curioso, me pareceu pela primeira vez, ele não contestar a veracidade dos diálogos da Vaza Jato, daquela operação que mostrou os diálogos, né, entre ele e o pessoal lá do Ministério Público. Ele apenas disse que tinham sido obtidos de forma ilegal e que não tinha nada ali. Olha, não ter nada ali, eu apurei, eu participei da apuração, trabalhava em outro veículo, são fatos muito graves. Né? O então juiz orientou o Ministério Público, revelou etapas seguintes de operação, até indicou testemunha. Então, aqueles diálogos são muito interessantes, são muito pesados, são muito complicados. E nessa entrevista agora, até onde, pelo que eu lembro, o ex-ministro não questionou a veracidade, questionou a legalidade, mas não a veracidade daqueles diálogos, me pareceu algo importante. E, por último, ele escapou da pergunta sobre ditadura, sobre o que fazer com o passado da ditadura. Ele diz que foi tudo resolvido a partir da redemocratização. Olha, eu queria só lembrar, ministro, eu fui vizinho, vou tomar a liberdade de citá-la aqui, eu fui vizinho no prédio da dona Risoleta Collier. Dona Risoleta morreu ela morreu com mais de 90 anos, sem saber o que foi feito do corpo do filho dela, o Eduardo Collier Filho. Ele foi sequestrado pela ditadura juntamente com o Fernando Santa Cruz, pai do ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Eles foram sequestrados, foram presos e foram mortos. Ela morreu sem saber o que foi feito do corpo do filho dela. Isso não se faz. Essa pergunta ficou. A irmã desse rapaz, do Eduardo Collier, está viva. Ele tem sobrinhas que estão vivas e ninguém sabe, a família não sabe o que foi feito do Eduardo Collier. Há alguns poucos anos, veio um ex-delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e disse que os corpos, tanto do Eduardo Collier e o do Fernando Santa Cruz, foram queimados numa usina de Campos. Essa história não foi contada, essa história está aberta, essa história precisa ter um fim. É um direito de cada família saber o que foi feito dos seus mortos. Isso precisa ser esclarecido. Isso não acabou com a redemocratização do país. Com você, Stephanie. Muito obrigada também, Fernando Mollica.